Olá, sou a professora Marta Cassar, estamos no módulo Legislação e estamos estudando essa nossa segunda videoaula sobre o plano de carreira, o quadro e o plano de carreira do Magistério Público Municipal aqui do município de Sorocaba. Nós estamos na segunda videoaula e já estamos na seção terceira das condições para o provimento. Já falamos sobre o provimento, agora essas condições para de que forma esses cargos vão ser providos, de que forma as pessoas vão ter acesso a eles. Ok? Artigo 13, no caso, o provimento de cargos do quadro do magistério se dará através de módulos, junto às unidades de educação básica a serem regulamentados pela Secretaria de Educação. Então, a Secretaria de Educação vai emitir as regras através do Jornal do Município, de uma normativa. As escolas criarão seus módulos de acordo com as aulas que elas tenham e, então, serão remetidas para a Secretaria de Educação para esse provimento dos cargos. Parágrafo único. É facultado o ingresso de PEB1 volantes para o atendimento de substituições e afastamentos temporários, sem atribuição de lotação inicial, de acordo com a necessidade a ser também regulamentado pela Secretaria Municipal de Educação. Ou seja, esse PEB1 poderá, então, ter esse acesso a esse cargo por conta de alguém que foi substituído, ou alguém que saiu e precisa de uma substituição, ou mesmo daqueles afastamentos temporários, por doença, por licença gestante, etc., por um período mais longo. Então, é facultado ao PEB1 essa possibilidade. Porém, essa lotação é apenas inicial. Ela não ficará, esse ingressante não ficará naquele local, né? Sem atribuição de lotação inicial. Não vai ter para ele essa possibilidade de permanecer naquele local assim que esse substituto voltar, ele vai então ir para o local de escolha dele, obviamente, né? Mas não será esse inicial que ele está como volante. Artigo 14. A partir da vigência desta lei, poderão ser providos cargos novos de PEB2 quando remanescerem no mínimo de 14 aulas livres após o cumprimento de todas as etapas do processo de atribuição de aulas dos docentes. Por que apareceu esse artigo em 2018? Porque às vezes a lotação inicial sempre se dá com 16 aulas, o módulo de 16 aulas. Porém, 14 aulas e a pessoa não conseguia ingressar, não conseguia assumir aquelas aulas. E para a escola isso não é interessante. Ela precisa ter aquele corpo de professores já que vão conhecendo a sua comunidade, que tenham acesso, então, à proposta curricular, que tragam, então, para o aluno uma possibilidade de laços com aquele grupo de professores. Portanto, foi uma decisão bastante interessante em 2018, de forma que esses módulos de 14 aulas, então, poderão ser disponibilizados ao acesso dos PEB2. Porque o PEB2, vocês sabem, assume sempre com um número de aulas, o mínimo de 16 e 30 aulas, então, no total. Capítulo 6º do preenchimento de funções e atividades. Vamos ver agora como é que se preenche aqueles cargos que não são para efetivo. Artigo 15. As admissões para funções e atividades da classe de docente serão feitas para o preenchimento de turmas, de classes ou de aulas excedentes, apuradas todos os processos, após todos os processos de atribuição, inclusive para PEB1 volantes, regulamentada na forma desta lei. Portanto, depois que já se extinguiu a possibilidade, todos aqueles que tinham direito através de concursos, que são efetivos, que já conseguiram essa estabilidade ou não estão em período probatório, todos eles já estão acomodados com as suas aulas, já escolheram. Assim mesmo, ainda nós temos aulas na rede para atribuir. Isso acontece rotineiramente todos os anos. Então, aí sim começam as admissões para as funções de atividade, tá? Aqueles que serão contratados em regime de CLT. Artigo 16. Poderão ser feitas admissões para função, atividade de classe de docente, também nos seguintes casos. O primeiro é para reger turmas, classes ou ministrar aulas cujo número reduzido, especificidade ou transitoriedade não justifiquem provimento de cargos. O que é um número tão pequeno de aula, por exemplo, religião. Nós não vamos criar um cargo para assumir as aulas de religião, que são poucas, e etc. Então, dessa forma, é possível que se faça, então, essa atribuição por função atividade. Em segundo caso, para reger turmas, classes ou ministrar aulas atribuídas a ocupantes de cargos ou função atividades afastados a qualquer título. Então, a pessoa foi afastada ou para
o efetivo para cumprir uma tarefa, uma missão na Secretaria Municipal de Educação ou então em outra secretaria, assim como diz o nosso estatuto, é possível, né, que seja, vocês viram, né, nos estudos anteriores. Então, as aulas dele, já que ele não está ministrando, vão ser atribuídas então para classes ou mesmo turmas para esse função atividade, contratado como CLT, vejam bem. Em terceira situação, para reger turmas, classes ou ministrar aulas decorrentes de cargos vagos ou que ainda não tenham sido criados. Bom, o que são cargos vagos? Construiu-se uma escola. Todas as salas de aula precisam de professores, as turmas precisam de professor PEB 2 também. Portanto, nesse caso, a escola foi inaugurada em março. Nós não temos todo o processo de remoção em março. Então, são contratados por CLT esses professores função atividade para assumir essas classes, essas turmas, para ministrar essas aulas. E ainda no artigo 17, nós vamos ver que o preenchimento de funções e atividades de classe docente será efetuado mediante admissão precedida de processo seletivo, observado o disposto no artigo 7º, parágrafo único da Lei 3.801 de 1991. O que é isso? Bom, essas turmas não vão ser dadas, essas classes para ministrar, para qualquer pessoa que chegue lá e fale, olha, eu quero dar essas aulas. Não, tem um processo seletivo que vai ser, então, amplamente divulgado pelo Jornal do Município, as pessoas vão se inscrever. Esse processo pode ser através de provas, ou provas e títulos, ou mesmo títulos. Então, aí haverá uma classificação daqueles interessados, veja bem, que não são efetivos, tá? Agora, também poderá ter uma outra forma, eu vou explicar a vocês conforme nós seguimos aqui. Parágrafo único, os requisitos para preenchimento de funções e atividades da classe de docente serão os mesmos para os respectivos cargos conforme o artigo desta lei. As regras serão as mesmas conforme nós já lemos anteriormente. Artigo 18, o processo seletivo que trata o artigo anterior será realizado pela administração na forma a ser estabelecida em regulamento. Portanto, sempre tem regras próprias, vai ser estabelecido aí e tornado público através do Jornal do Município. O salário base das funções e atividades será equivalente ao da referência 1, da classe de vencimento correspondente ao nível de habilitação mínima exigida para o respectivo cargo. Então, vejam bem, nesse caso, mesmo que aquela pessoa que fez a prova seletiva, mesmo que ele tenha mestrado, doutorado, ele vai sempre estar ali na referência 1 da classe de vencimentos, se ele está atuando como função, atividade, como temporário, como ingressante aí, não ingressante, como participante aí de uma prova seletiva e selecionado, classificado para dar aulas, ok? Artigo 20, os ocupantes de função e atividade serão submetidos ao regime da CLT, como eu falei anteriormente. Vamos para o capítulo 7, que vai falar da evolução funcional. Como é que se dará essa evolução dentro do quadro do magistério do plano de carreira? Artigo 21, a evolução funcional para os ocupantes de cargos, ou seja, para aqueles que ingressaram, que são efetivos, que fizeram concurso, que serão vocês seguramente, obedecidas as condições fixadas nessa lei, será garantida a todos os ingressantes do quadro do magistério e dar-se-á por promoção e progressão a partir da estabilidade prevista na Constituição Federal. Então, veja bem, todas as regras de progressão e de promoção serão sim validadas para os que ingressarem no concurso após o período de quanto tempo? 3 anos que aí ele adquire a estabilidade, ok? Então, não confundam, porque isso pode ser uma pegadinha também do concurso, tá? Em seguida, nós vamos ter no artigo 22 que a promoção de uma referência para outra do mesmo nível será automática toda vez que o ocupante de cargo docente ou suporte pedagógico atingir um mínimo de 150 pontos na forma estabelecida por lei. O artigo 23 ele foi revogado. Atenção para esse artigo, porque de acordo com a lei publicada no local oficial, que é o da Câmara Municipal de Educação, da Câmara Municipal de Sorocaba, me perdoem,
esse artigo ainda está em vigor lá, né? E aí existe uma outra lei que revogou esta lei. Então eu deixei claro aqui para vocês nesse documento que o artigo 23 foi revogado pela Lei 8.346, que estabelece regras para promoção no sistema de evolução funcional e deu outras providências. E ele não foi republicado na página da Câmara Municipal até esse momento. Nós estamos em julho de 2020. Hoje é dia 18 de julho de 2020. E até essa data, essa legislação não foi republicada, tá? Temos também a Lei 8.119, que também até esta data não foi ainda também republicada. Portanto, eu vou considerar esse artigo revogado em função desta lei, que é a 8.346. Portanto, nós não vamos fazer o estudo desse artigo 23, ok? Artigo 24. As eventuais punições por problemas disciplinares implicarão em redução dos pontos obtidos desde a última movimentação ou do enquadramento até a data da sua ocorrência. Em que proporções? Vamos ver. Mas, Marta, o que significa isso? Durante a sua rotina, nos anos que são aí, durante a sua vivência, né, da sua efetividade na prefeitura, na Secretaria Municipal de Educação, no seu cargo, podem ocorrer problemas disciplinares. Então, se depois de ampla defesa, ainda assim, a pessoa tenha sido penalizada, aí ela vai perder pontos. Vamos ver como ela vai perder esses pontos. A linha A. Primeiro, ela pode receber uma advertência por escrito, e essa advertência, obviamente, vem para ela tomar ciência. Nesse caso, de todos os pontos que ela conquistou na progressão até aquele momento, vão ser reduzidos 10 pontos. E ela também pode ser suspensa do trabalho por X dias. E essa suspensão vai implicar em redução de todos os pontos obtidos na avaliação de desempenho que ele tenha tido até aquele momento, ok? Daí se começa tudo de novo. Artigo 25. A progressão de um nível para o outro na mesma classe, para os ocupantes de cargos de docentes e suporte pedagógico, será processada mediante a apresentação pelo servidor de habilitações específicas ou títulos conforme os dispostos no artigo 5º e 6º dessa lei. Portanto, assim que ele tem novas habilitações ou titulações diferenciadas, ele tem um regramento, ele vai apresentar, então, em período próprio, como sempre a prefeitura o faz, para que ele seja, então, seja progredido, né? Tenha progressão de um nível para o outro na mesma classe. Parágrafo 1º. A progressão a qual nós acabamos de nos referir, né, que trata esse caput, como acabamos de explicar, só poderá ocorrer se o servidor não tiver sofrido punições disciplinares na forma de lei ou a partir da prescrição das mesmas, conforme diz o Estatuto dos Servidores Municipais de Sorocaba. Vai ter um momento que ela vai ser prescrita. Então, aí sim ele pode manter essa progressão. Parágrafo 2º. Quando da progressão, o servidor será enquadrado na classe de vencimento do nível de progressão, conservando sua referência, ou seja, ele nunca perde absolutamente nada. O artigo 26 já é considerado revogado. No capítulo 8º, nós vamos falar sobre a jornada de trabalho. E nós vamos verificar que os ocupantes de cargos de suporte pedagógico ficam sujeitos ao regime. No documento está escrito 40 horas, alterado pela lei de 2007. Mas nós também já temos a lei 12.136, que é do ano de 2009, portanto bastante recente, que nesse caso aqui também não está republicado, que fala no artigo 1º que fica acrescentado o parágrafo 4º ao artigo 9º da Lei 8.348, que cria, extingue e regulamenta cargos do quadro permanente, com a seguinte redação: parágrafo 4º, os cargos do quadro do magistério pertencentes ao suporte pedagógico, que são supervisão de ensino, direção e vice-direção da escola e orientação pedagógica, serão abrangidos por esta lei, sendo fixada, portanto, a partir da publicação desta lei, a jornada de 30 horas semanais. Então, lembrem que a jornada do suporte pedagógico passa a ser, a partir de 2019, passou a ser 30 horas e não 40, como está aqui.
ok? Artigo 28. A jornada de trabalho do pessoal docente é constituída de horas-aula e horas de trabalho pedagógico, que a gente chama de HTP, nunca excedendo em conjunto o limite de 40 horas semanais. Portanto, ele vai cumprir as horas-aula dele, junto ao alunado, obviamente, e vai cumprir o HTP, a hora de trabalho pedagógico, que é uma hora de estudos, uma hora de preparação de materiais, de envolvimento mais com o currículo, de alinhamento, etc. Parágrafo 1º. As horas-aula, que são as aulas propriamente ditas, previstas nas grades curriculares, e parágrafo 2º. As HTPs são um tipo remunerado de que disporá o docente prioritariamente para participar, como eu disse, de reuniões pedagógicas, e ainda de preparação de aulas, de correção de trabalhos, de provas, de pesquisas que o professor queira fazer e também de atendimento aos pais e aos alunos. Essa é uma questão que poderá também ser alvo do concurso. Para que servem essas horas de HTP? Ou então esse texto julgue, é verdadeiro ou falso. E aí podem ter aí outras colocações nesse meio aqui da finalidade do HTP, que você vai ficar atento. Você sabe que ela existe para reuniões pedagógicas, para preparação de aulas, para correção de trabalhos e provas, para pesquisas que o professor queira fazer e para atendimento de pais e alunos. As horas-aula, os HTPs, terão idêntica remuneração, portanto não tem remuneração diferenciada. Artigo 29. Nas unidades de educação básica, os ocupantes de cargo ou de função especial do docente ficarão sujeitos às seguintes jornadas semanais de trabalho. Vamos ver. Inciso 1º, 26 horas-aula e 14 HTP correspondente à PEB 1, atuando com educandos atendidos em período integral na educação infantil. O que é isso? Então, para esse professor que atua o dia todo com as crianças da educação infantil, ou creche, prioritariamente creche, porque a pré-escola aqui em Sorocaba ela não tem o período integral até esse momento de 2020. Poderá ter? Poderá. Nesse momento não tem. Então, todos aqueles que trabalharem em período integral, 26 horas aula e 14 de HTP. Inciso 2º, 25 horas aula e 13 de HTP para o PEB1 que está atuando no período parcial, ou na pré-escola, ou de 1º ao 5º ano do Fundamental 1 também, tá? Aqui ele cita apenas o infantil, então vamos continuar atendendo essa prerrogativa. Aqui nós vamos ter, então, vou repetir, 25 horas aula e 13 HTPs correspondente ao PEB1 que atua na educação infantil no período parcial. Inciso 3º, 23 horas aula e 12 correspondentes para o PEB1 que atua no ensino fundamental. Portanto, são 23 horas aula do PEB1 e 12 HTPs daquele PEB1 que trabalha no fundamental, ok? São diferenciados aqui. Então, vou repetir para que vocês, então, repetir no caso, né? Para que vocês reforcem a aprendizagem. É diferente a HTP do PEB1 Educação Infantil e o PEB1 do Ensino Fundamental. É diferente as horas-aula que o PEB1 fica no infantil parcial e no infantil e no ensino fundamental 1º ao 5º ano, ok? Então, o primeiro é 25 horas-aula, o segundo 23 horas-aula. O primeiro é 13 HTP e o fundamental 12 HTP. Inciso 4º, 14 horas aula e 7 HTP, considerada a jornada mínima do PEB2, podendo ser ampliada até o limite máximo. Então, o PEB2, aquele que dá a educação física para as crianças do 1º ao 5º ano, ou mesmo aquele que dá para o ensino fundamental, mas que ele não tenha a jornada máxima ainda, é esse número de hora-aula e esse número de HTP. Parágrafo 1º, o PEB2 que assumir 26 aulas semanais ou mais, deverá completar a jornada máxima de 40 horas com HTP. E o inciso 2º, parágrafo 2º, no prazo de 2 anos, a publicação dessa lei será incluída na grade curricular da rede de ensino municipal, ou seja, já foi. Inciso 1º, a disciplina Artes aos educandos atendidos em período parcial na educação infantil e no ensino fundamental,
nesses 2 anos, hoje é 2020, já foi incluída, porque isso é tudo de 2018, a disciplina Artes já deve ter, o componente curricular já deve ter sido incluído na grade curricular para os atendidos na educação infantil e no ensino fundamental. E a disciplina Educação Física em todas as unidades de educação básica, ok? Todos têm do primeiro ao 5º ano e também no 2º ciclo também do ensino fundamental de educação física e agora também em todas as unidades de educação básica, conforme diz o documento, né? Ou seja, a educação básica corresponde à educação infantil e o ensino fundamental. O artigo 30 vai se apresentar como revogado. O 31, poderá o docente, além da jornada obrigatória, assumir carga suplementar de trabalho assim estabelecida. Então, a jornada suplementar de trabalho, ela se dará através de um regramento. Então, o professor já tem as horas-aulas dele e poderá também ampliar, ter a sua carga suplementar a mais, na forma que eu vou explicar a vocês agora. Quais são elas? Para o PEB 1, além da jornada obrigatória, assumir carga suplementar desde que a sua somatória não ultrapasse 40 horas semanais, considerando aí já também o HTP. Para o PEB 1 e PEB 2, além da jornada de trabalho obrigatória, assumir carga suplementar de atividades educacionais desenvolvidas em turno inverso, cujo total não ultrapasse 44 horas semanais, incluindo HTP, não se incorporando e não constituindo salário base para nenhum efeito legal. O que ele quis dizer com isso? Que essa carga suplementar só se dará em período oposto àquele que ele tem a jornada obrigatória dele, que esses valores da carga suplementar não serão incorporados para nenhum efeito legal, por exemplo, na aposentadoria dele, ok? E como parágrafo único, a jornada cumprida a título de carga suplementar de trabalho será constituída de horas-aula e HTP, valendo apenas para aquele ano letivo. Então, todo ano letivo tem que se compor novamente sua jornada oficial e sua carga suplementar, porque pode surgir diferenças entre um ano e outro com relação à oferta de carga suplementar. Artigo 32. Caberá à Secretaria da Educação regulamentar as atribuições das jornadas de trabalho docente e fixação da carga suplementar com base nas disposições dessa lei. Então, quem é que vai determinar o regramento ano a ano? É a Secretaria Municipal, para que todos cumpram sua jornada de trabalho, todos criem, né, dentro das escolas o número de aulas, as pessoas possam, então, compor a sua jornada de trabalho nas suas determinadas fases e aí, em seguida, também assumir carga suplementar. Como parágrafo único, temos a dizer que a carga suplementar prevista no artigo que nós acabamos de ler será constituída a partir das aulas remanescentes de ampliação de jornadas de trabalho. Então, essas aulas remanescentes, depois de todo o processo de atribuição, tem ainda aulas remanescentes, é interessante que se atribua para esses professores que já são da casa, que já têm familiaridade grande, tem aquela sinergia já com os alunos, para que se intensifique, então, o processo de ensino-aprendizagem dentro da escola com aqueles professores que já conhecem as demandas dos alunos e tenham um conhecimento também das suas dificuldades, das suas potencialidades. Artigo 33. A hora-aula terá a seguinte duração. Agora vamos ver qual é a diferença entre hora-aula rotineira, né, do ensino regular, e qual é a hora-aula do HTP. Bom, 45 minutos para os cursos noturnos na rede municipal em Sorocaba, 50 minutos para os cursos diurnos para a rede municipal em Sorocaba. Artigo 34. As HTP serão cumpridas da seguinte forma, vamos ver. 40% em seu local de trabalho ou em local determinado pela Secretaria da Educação quando devidamente convocado. Pode ser que a Secretaria Municipal de Educação convoque para a ida em determinado lugar, por exemplo, no centro de referência, no teatro municipal, porque vai haver, por exemplo, uma formação. Então, esse HTP pode sim ser feito fora da escola, ok? Fique claro nisso, porque essa legislação é de 2018, ela é bem recente, então pode ser que haja uma confusão aí nas respostas.
A linha B, 60% em local de livre escolha do docente, sem prejuízo de convocações extraordinárias que possam ocorrer. Então, esse 60% ele decide, vai fazer na casa dele, na escola, ele vai escolher aonde ele quer fazer. Parágrafo 1º, aí sim, a duração da HTP corresponde a 45 minutos. Então, aí nós vimos, né, que a hora-aula do noturno vai corresponder a 45 minutos. A hora-aula do período regular do diurno, 50 minutos. E a hora-aula do HTP, 45 minutos. Você que vai fazer, então, o concurso, fica atento a esses itens importantes. Parágrafo 2º, o professor de Educação Básica 2, ou seja, o PEB 2, com carga suplementar, terá sua HTP proporcional à sua jornada atribuída. E, parágrafo 3º, na composição da jornada de trabalho do professor de Educação Básica, observar-se-á o limite de 2/3 da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos. Também redação dada em 2018, que foi a adequação dos 2/3 da jornada de trabalho, que é uma determinação legal nacional em relação às atribuições. Artigo 35, nos cálculos para pagamento de jornada semanal de trabalho docente, o mês será considerado como constituído de 5 semanas, tendo-se como já remunerados nos dias de repouso semanal. Então, fique atento também, porque também pode ser uma questão. Parece bobinha, mas é uma questão importante. A semana, o mês será considerado sempre como 5 semanas. Artigo 36, quando o conjunto de horas-aulas do PEB2 for inferior à jornada mínima, configurar-se-á como carga reduzida de trabalho docente. E aí o que acontece? Artigo 37, nesse caso, que é de carga reduzida, esse ocupante de cargo ou função especial docente deverá exercer a docência de outras disciplinas, áreas de estudo ou atividade, mas veja bem, para as quais ele esteja legalmente habilitado. Então, por exemplo, não conseguiu completar a jornada de História, poderá dar o ensino religioso, Geografia também, se ele está legalmente habilitado. Agora, e se ele não está? Parágrafo único. Os professores submetidos à carga reduzida de trabalho que não puderem exercer docência de outras disciplinas, áreas de estudos ou atividades, deverão cumprir em local a ser determinado pela Secretaria da Educação tantas HTPs quanto necessárias para atingir sua jornada semanal obrigatória. Entenderam? Então, fica aí a critério da Secretaria Municipal de Educação esse cumprimento de um número maior de HTPs, para que esse professor não tenha também esse seu salário reduzido, obviamente, porque não é porque ele quer, é porque houve essa questão diferenciada de não completar jornada, e ele já é um efetivo, tá? Eu não estou falando de função atividade. E aí, nesse caso, ele vai fazer um número maior de HTPCs, mas quem é que vai orientar, normatizar? É a Secretaria Municipal de Educação. E o artigo 38 nos diz que caberá à Secretaria de Educação regulamentar a atribuição de turmas e classes e aulas. Essa regulamentação, gente, para você que não é da rede municipal, ela sai todo ano, sai um regramento publicado no jornal Município de Sorocaba. E ele é amplamente divulgado pelos diretores de escola dentro das suas unidades. Parágrafo único, na regulamentação de que trata o caput desse artigo, que nós acabamos de ler, o número 38, será considerado de forma diferenciada o tempo de serviço para cada docente a partir das atividades por ele desenvolvidas nos vários campos de atuação no ensino municipal e a docência no ensino regular ou supletivo. Ou seja, vai sair, é claro, uma normatização e tem sempre uma forma diferenciada de observar o tempo de serviço de cada um de acordo com as atividades que ele desenvolveu. E a partir dessa observação, obviamente, terá uma classificação dentro da casa que será encaminhada para uma classificação a nível de rede. Artigo 39, a direção do estabelecimento para publicar uma lista classificatória dos docentes antes da data fixada para a escolha de aulas, remetendo cópias para a Secretaria da Educação. Por quê? Porque ela organizará a classificação geral dos docentes. Então, na casa, como eu disse, existe uma classificação.
quem é o número 1, o número 2, o número 3, por exemplo, da língua portuguesa. Número 1, número 2, o número 3 de educação física. Na casa, essa classificação será, então, através da pontuação que esse professor tem, como nós falamos no artigo anterior, vai ser publicado na escola, né, vai ser fixado na parede da escola, lá no quadro de avisos. O professor vai ter consciência de em que colocação ele está para a atribuição, e essa mesma classificação será remetida para a Secretaria Municipal de Educação, onde se juntam, então, as classificações de todos os professores da rede. Então, ali nós vamos ter a classificação geral de todos de língua portuguesa, todos de geografia, todos de matemática. Por quê? Porque vai ter uma atribuição a nível de rede. Então, tem que ter ali uma classificação para ver quem escolhe primeiro, quem é em seguida, ok? Ficou claro a vocês? E o artigo 40 vai nos mostrar que a atribuição das aulas para o PEB 2 efetivo vai ser observada a seguinte ordem. Primeiro, PEB 2. Ele vai constituir a jornada dele. Em seguida, ele vai ter a atribuição da jornada docente com carga reduzida de trabalho. Em seguida, a ampliação da jornada de trabalho na mesma disciplina. E, por último, a fixação de carga suplementar. Portanto, ele vai passar por essas 4 etapas, a nível de rede, a nível da escola, a nível de rede, e finalizará, então, aí ele já pode entrar em férias, ou então ele pode aguardar o início das aulas, porque ele já está com a jornada dele completamente organizada. Ele vai poder se planejar para o ofício dele, que é o ensinar e aprender, alinhado com a proposta pedagógica da escola, a partir daquele ano letivo, ok? Agora nós vamos estudar o artigo 41 na nossa próxima videoaula, para não ficar cansativo a vocês. Tchau!